Legal. Muito bem. Para participação aqui, eu vou projetar minha tela e eu não vou ver se alguém escrever no chat ou levantar a mãozinha. Mas aí fique à vontade para falar pelo áudio mesmo, tá? Hoje vamos usar mais o áudio para se comunicar aqui comigo. Então, eu vou agora mostrar para vocês algo que eu separei. O Navarro gosta de falar da Coca. Eu vou começar falando Aqui, ó, eu gosto de da... mostrar o livro, ó. Aqui, ó. Ah, sim. Livro pouco comido, né? Muito bem, ó. Por que o Navarro gosta do livro, gente? O livro Miopia Corporativa, ele é dividido em duas grandes seções. A primeira grande seção diz respeito a experimentos, a situações que não deram certo. E a outra seção do livro, ela conta de cases de empresas que deram muito certo ou estavam numa linha um pouco mais para baixo, um pouco mais decadente e conseguiram dar o up e voltar ali para brilhar. Então, por exemplo, quando a gente fala de case de sucesso, você tem o case da Dupont, o case da Intel e do Tylenol. Quando a gente fala de problemas, a gente tem o case da Ford, o case da Sears, acho que muita gente vai lembrar, o case do PC da IBM. A IBM também é uma empresa que conseguiu dar a volta por cima, mas aqui ela tem um case interessante para colocar, Coca-Cola e Abivan. Então, o livro ele foi selecionado porque, veja, o Naval falou sobre gestão de crises, ele também começou uma das primeiras aulas dele falando sobre negação. E o livro tem um capítulo exclusivo sobre negação. E isso é tão importante que a gente discuta, porque vocês, como gestores, gestoras de riscos de governance, risk and compliance, com certeza se deparam muito com a negação. E eu vou te contar uma coisa, não é só as pessoas da área que têm negação, todo mundo tem. Eu tenho, você tem, Navarro tem. Pessoas, na parte da negação, você tem casos que médicos, né, sabem que tem uma hemorragia e vão ter eventualmente até poucas horas de vida, mas não acreditam tanto nos fatos. Steve Jobs, quando foi diagnosticado com câncer, não queria fazer o tratamento. Só quis fazer o tratamento anos depois, que foi uma decisão que lá no final da vida ele se arrependeu. Então, no caso do Jobs, tudo era acreditado o reality distortion field, que ele diziam, né, que ele saía um pouco da realidade para entrar na própria ilusão. E ali ele não queria realmente tratar da doença, ele não queria ter que encarar isso. Acho que vocês vão perceber que existem muitos casos aí, mas aqui a gente vai tratar do ponto de vista das organizações. Saber e não saber ao mesmo tempo, um dos recursos mais utilizados pelas pessoas. Isso é válido para tudo, né? Vale para relacionamento, vale para as organizações. Eu mesmo fiquei pensando nessa frase, fiquei intrigado. E trouxe essa frase adicional para vocês. A capacidade de negar é um fenômeno incrivelmente humano, quase inexplicado e muitas vezes tem explicação disponível, produto da complexidade emocional, linguística, moral e intelectual. Para entender a negação, é importante que a gente entenda o conceito de pensamento em grupo. Quem aqui já ouviu falar desse termo, group thinking? Acho que está relacionado a gente pensar próximo, né? Assim, sem sair tanto da caixa em relação às pessoas que a gente convive, né? A gente acaba ficando com um pensamento igual, né? Das pessoas que a gente convive.
Isso, bem isso. Então, imagina o seguinte, tem vários experimentos que demonstram o seguinte, se você está vivendo numa comunidade aonde as pessoas têm um determinado tipo de ação, como, por exemplo, roubar, se todo mundo pratica o roubo, a tendência é que os demais membros do grupo vejam aquilo como aceitável e pratiquem. E aí a gente vai entender um pouco mais sobre... Eu dei um exemplo bem forte, né? Você pode falar, poxa, mas eu nunca vou roubar. Sim, mas pessoas eventualmente mataram seguindo ordens. Então, esse estudo ele é muito interessante quando a gente pensa, e aí num caso não tão forte, né? Mas no caso da organização, quando você tem uma discussão de projeto, ou quando você tem que falar sobre estratégia, ou posicionamento da empresa, ou se a empresa, por exemplo, é a melhor empresa, é a empresa que tem o melhor clima. Não tem muito disso? Poxa, nossa empresa é a melhor, tal. Aí de quem falar que não é, né? Então, quando a gente pensa em algumas características do pensamento em grupo, e esse pensamento em grupo pode ser um pensamento num grupo pequeno, de 5 pessoas, mas pode ser numa nação. Você tem uma característica da visão estereotipada e inferior de quem pensa diferente. Então, estão discutindo um novo projeto, investimento de milhões, como o WebVan, vocês vão ver aqui no case. Muitos de vocês leram. Aí vai aparecer alguém, o Navarro, vai falar assim, gestor de riscos. Gente, olha, eu acho que talvez vocês não consigam entregar em 30 minutos. Nossa, você não está acreditando na nossa capacidade? Não sei o quê. Esse é um contexto. Você tem os guardas do pensamento, que tem a função de proteger o grupo de informações adversas que poderiam abalar as certezas. Você tem uma certa autocensura do grupo em relação às opiniões discordantes. Mas, principalmente, as pessoas que estão no grupo, que pensam diferente, não se sentem à vontade de discordar, de colocar suas opiniões. Isso é especialmente interessante para a nossa função aqui de RC. E existe uma ilusão de vulnerabilidade, né? Então, acho que eu diria até que as pessoas se sentem super protegidas, né? Vulnerabilidade é uma fraqueza, mas nesse caso, acho que a ilusão é de estar protegido. E aí a gente começa a falar do case da WebVan. Eu vou aqui falar um pouquinho do case, mas depois eu queria perguntar a percepção de vocês. Por que essas palavrinhas estão separadas? Porque a WebVan, vocês se recordam, foi criada, né, no final dos anos 90, junto com a bolha da internet. A primeira empresa, Netscape, em 95, foi um sucesso astrondoso o IPO da empresa. Isso chamou a atenção de muita gente. Então, o livro, ele argumenta que bolhas precisam de especialistas que sempre têm uma certa previsão do futuro. Aliás, uma coisa que eu aprendi que eu achei muito interessante, né? Futuristas, hoje em dia, chamam o futuro de futuros e não futuro. Porque o presente, ele é único, né? Não existem dois presentes. Mas futuros, existem vários. Então, dentre esses futuros que eram colocados, você tinha especialistas prevendo futuros específicos. Você tem novas tecnologias, no caso a internet. E você tem uma questão de momento.
que não basta ter internet há 50 anos atrás. Tinha que ter internet com as pessoas tendo os computadores pessoais para que elas pudessem acessar. Em uma bolha, como é colocado, eu chamo a atenção de vocês para essa frase. As bolhas não alteram as normas do mundo dos negócios. Não tornou possível a permanência de empresas com custos mais altos que os ganhos, nem permitiu satisfazer investidores sem apresentar retorno. A tecnologia alterou regras, mas não todas. E esse fato era negado por um grande número de pessoas na década de 1990. Então, é uma informação, é uma frase interessante. O livro fala muito sobre a história, no seguinte sentido: será que a gente aprende o suficiente com a história? O livro acha que a gente pode aprender mais com ela. E aí? Ô, Piccolo, talvez, não sei se eu posso fazer uma intervenção aqui. Claro. Quando eu estava, né, num dos materiais aí que a gente estava discutindo gestão de crises, né, eu disse que um grande número de empresas já passou por algum momento de crise e e esqueceu de tomar nota, né? Alguém que estava lá esqueceu de tomar nota. Ou seja, quando aconteceu de novo, né? E as crises são mutantes, né? Então eu dei um exemplo, por exemplo, quando começou a crise do Covid, né? A gente tem uma empresa de shopping que é nossa cliente e eles precisaram fechar o shopping. E aí nós estivemos lá no comitê de crise, eu falei, pô, mas vocês nunca precisaram fechar o shopping em nenhuma cidade? Seja por rolezinho, seja por, né, segurança, fla-flu, sei lá. Vocês nunca notaram o que vocês fizeram quando aconteceu isso? Né? Então, só para pegando a linha aí do que você está falando. Certo. Obrigado, Poderia Naval. aprender mais. Muito bem. Para entrar numa bolha, sempre existe um sentido de urgência. Sempre o trem está partindo e você pode não pegar o trem. Rola o efeito manada. Tem uma questão sobre percepção e execução. O presidente da KPMG, Charles Crick, sempre fala o seguinte: execução é primordial. Eu não podia concordar mais em nem o livro Miopia Corporativa, porque o que era colocado naquela época era uma percepção, e o valor da percepção da ideia era incrivelmente maior do que da execução. Aliás, nem era muito legal perguntar sobre execução. E isso acontece em algumas empresas até hoje, né, Naval? Vamos combinar? Você que Sim, já foi sim. CFO, acho que todo mundo aqui vai se lembrar. Não tinha, às vezes, uns projetos que a gente poderia falar, poxa, mas esse projeto não está tão bem estruturado, você não conseguia ver tanto. Como que o gestor de riscos ele ia falar essa questão sobre percepção e execução? Ou não fala, Naval? Como que é? É bem isso mesmo, viu, Piccolo? Bem isso mesmo. Não, a percepção, e ainda hoje em dia, eu estava escrevendo aqui, né? Quanto mais líquido tiver o dinheiro, é muito mais percepção do que execução no mercado de capitais, por exemplo. É claro. Crescer em pouco tempo. Tecnologia e comportamento. Por que tecnologia e comportamento? Era importante existir um entendimento que o comportamento da população iria mudar. No caso do Webvan, as pessoas não tinham tempo mais para ir no supermercado. Então, elas iriam fazer a compra online.
as pessoas queriam algo rápido. Então, a gente vai entregar em 30 minutos. Sempre a gente ouve falar sobre tendências de comportamento e existe o link sobre a tecnologia. Eu vou falar para vocês um dos cases super interessantes que aconteceram no mundo da tecnologia, de uma empresa que talvez vocês nunca ouviram falar. Teve uma empresa que é desafiar a Netflix. E que em 2019 lançou um Netflix, vamos dizer assim, de séries de 6 minutos. Cada episódio da série tinha 6 minutos. Um jornal tinha 3 minutos. Um filme tinha 10 ou 15. Qual que era o conceito? As pessoas não têm mais tempo para assistir uma série de 30 minutos ou 1 hora. As pessoas estão em trânsito e elas têm 5 ou 6 minutos para assistir enquanto elas estão indo de casa para o trabalho. Muito bem, essa empresa acabou esse ano. Veio a pandemia e já era um modelo de negócio. O modelo de negócio estava totalmente baseado no fato das pessoas irem e virem para casa do trabalho. Pessoas facilitadoras. Quem são essas pessoas facilitadoras? São influencers, podem ser políticos, economistas, que dizem que o futuro da humanidade é aquilo que está acontecendo ali e às vezes nem todo mundo está vendo. E no caso, o livro não deixou de culpar os bancos. Vamos combinar, gente, os bancos não tinham que fazer uma análise bastante criteriosa, racional, para conceder os créditos e empréstimos? Muita gente se endividou para colocar o dinheiro na Webvan. E essa análise não foi feita como deveria, segundo o livro, nem pelos bancos. Então você imagina pelo efeito manada dos investidores. E aí a gente tem a nossa querida Webvan. Eu separei o comercial do Webvan que super explica a operação deles. A Webvan era uma empresa que prometia entregar qualquer coisa na sua casa do supermercado em 30 minutos. Vamos ver como que é a Webvan? Vou colocar aqui. Webvan. Só um minutinho. Vamos lá, 1 minuto. Article 1. You have the right to remain where you are. You have the right to a weekend. The right to avoid parking lots. The right to spend more time with your family. You have the right to come home from work and find something good waiting for you in the fridge. The right to impeccable produce, well-marbled beef, fish and poultry of the highest integrity, and the right to receive them at everyday grocery store prices. You have the right to be in your house when a delivery is made, the right to open your front door and be met by a friendly face, and the right to have someone else unpack your groceries. You have the right to the good stuff. Brought to you by Webvan. Muito bem. Quem aqui não lembrou de iFood, Rappi, quando leu o case da Webvan? O Edgar lembrou, a Elaine está falando que lembrou também. O Fábio também lembrou. Não a comparação clara. Qual é a diferença de um de outro? Em vez, no caso do Webvan, eles queriam terem os depósitos. No caso do iFood e do Rappi, o que eles fazem é a entrega. Então veja, no caso do Webvan,
acho que todo mundo aqui pode ter lido o case. Eles prometiam entregar em 30 minutos. Eles tinham trânsito das grandes cidades para entregar o produto. Não existia drone naquela época. Não era uma coisa fácil de somar como 1 mais 2. Como você vai entregar em 30 minutos numa grande cidade como São Paulo se seu armazém é meio fora da cidade? É como se fosse em Guarulhos. A Domino's tentou isso. Entregava em 30 minutos, senão ela dava pizza dobrada. Não sei se vocês pegaram aí. No Rio aconteceu isso. A Domino's. Aí começou a dar erro, problema, eles acabaram com o serviço. Foi interessante, Fábio. Simone, você queria comentar? É uma coisa que eu fiquei pensando à medida, né, que eu fui lendo o case, é assim, que valor essa empresa agrega entregando em 30 minutos? Né? Uma compra que você vai fazer na internet, que você vai agendar o horário que vai ser entregue, né? Então, assim, é uma propaganda, uma promessa de entrega em 30 minutos, no meu entendimento, muito vaga, assim, para o cliente o valor é quase zero. Agora, o Rappi, o iFood, entregar em 30 minutos, a gente está falando de uma comida pronta, né? Então, eu penso, eu na minha casa aqui, como dona da minha casa, que tem que pensar, né, no que minha família vai comer no jantar, no almoço, etc., eu penso nisso à frente. Então, se vai entregar em 30 minutos ou em 3 horas, para mim não faz muita diferença, né? O produto não tá pronto, né, para ser consumido, ou não necessariamente está pronto para ser consumido. Em termos de supermercado, eu acho que isso não seria tão relevante. Certo. Obrigado, Simone. Daniel, você queria comentar? Sim, sim. Eu vi uma matéria de pequenas empresas e grandes negócios de um caso de um mercadinho digital, né? Então, a proposta dele é mais ou menos essa que a gente está falando agora, só que ele entrega em menos tempo, assim, sabe? Itens de mercearia, assim, de conveniência, né? Tipo, você está em casa e está ali preparando a tua macarronada e faltou molho de tomate lá. Então, eles têm uma logística, né? Assim que ele promete te entregar em 15 minutos, né? Assim, o molho, o queijo, sei lá o que, assim, sabe? Coisas que você vai preparar em casa mesmo. Não é comida pronta. É um caso bem interessante. É uma startup, né? Eles tiveram um investimento aí de 2 milhões, assim, para... E hoje eles estão com muitos centros, assim, de distribuição na cidade de São Paulo. É mais ou menos esse mesmo formato. Certo. Simone, você queria falar novamente? Eu vi que você levantou. Já. Tá bom. Daniel comentou. Sabe que a reflexão que eu queria que vocês tivessem nesse momento é a seguinte. E quando e se a empresa de vocês fizer uma promessa dessas? Pode fazer, não pode? Sim. Você pode resgatar o caso do Webvan e mostrar para as pessoas. Você vai ter esse conhecimento. Então, essas promessas, elas acontecem às vezes em projetos. Às vezes não é a entrega, às vezes é o prazo. Vamos terminar esse projeto em 2 semanas. Vamos fazer tal coisa, vamos prometer tal coisa. O ruim é quando você vai lá no mercado e fala. Como, por exemplo, não teve uma questão do abaixo-assinado, de empresas falaram que não ia demitir na época do negócio da Covid? Então, todas essas promessas, no meu entender, deveriam ser sempre avaliadas pela área de gestão de riscos e tudo mais, para todo mundo ficar na mesma página, porque a gente fala de risco de exposição da imagem e esse sempre está no top de qualquer empresa, né? E vocês, como gestores e gestoras de risco, têm que sim, necessariamente ficar atentas a isso. Então, o caso da Bivan só é uma forma muito forte de a gente perceber isso. E aí,
Para falar de negação, e antes de falar sobre outros casos, eu queria saber se alguém mais quer comentar ou percebeu algo sobre o Web1 que a gente não falou aqui. Uma coisa que eu percebi, né, e o livro fala da questão dos bancos, mas eu senti falta, né, de fazer de fato uma pesquisa de mercado, né, para entender assim se realmente, né, o ir ao supermercado é uma dor para o meu cliente, né? Será que é tão inconveniente assim, né, meu cliente passar no supermercado, fazer a compra dele, que às vezes leva 30 minutos também, enfim, e ir para casa, né? Qual que é o valor que eu de fato tô entregando? Eu senti muita falta disso, assim. Em tudo que eles prometeram fazer, né, o business case deles, foi uma coisa muito, né, imaginativa, parece, né? Acho que ninguém colocou a coisa no papel e olhou criticamente sobre tudo que eles estavam prometendo entregar. Com certeza. E não dá para perceber que muito provavelmente rolou um group thinking lá? Ou seja, nessa organização, será que eles contrataram gente para falar sobre risco? Gente para falar sobre Não, controle? sabe o que eles fizeram, Piccolo? E é esse lance da percepção versus a execução, talvez tenha passado aí batido. Eles contrataram, né, na verdade, a pessoa virou conselheira, tá? O Michael Moritz. O Michael Moritz, só para quem não sabe, hoje ele já é um senhor, tá? Mas ele foi sócio da Sequoia Capital. A Sequoia Capital, para quem não sabe, Sequoia é aquele grande parque que tem lá em São Francisco, né? Sequoia Capital foi a primeira empresa que pôs dinheiro na Apple e no Facebook. Então, para você ver que hoje, e o cara ele botou dinheiro nessa Web1. Então, eu acho que esse group thinking acaba fazendo o sentido completo daquilo que você trouxe, Pico. Pô, se o cara entrou, aquele efeito manada, né? Puta, se o cara tá lá é porque o negócio é bom pra caramba. E muitas vezes não é assim, né? Sobre isso, eu já vi em processos de contratações de heads de risco, compliance, auditoria, envolvem uma conversa com a CEO da empresa. Já vi muito disso. Sabe por quê? Você precisa entender o porquê que aquela pessoa está te contratando como head. O que ela te viu ali? Está alinhado com o conceito de percepção? Você pode, imagina fazer essa pergunta, eu gosto muito de percepção versus execução. Como que você vê? É claro que conhecendo um pouco da pessoa, às vezes a pessoa é super percepção, mas ela está te contratando porque ela fala, poxa, mas eu realmente preciso de alguém cuidando da minha execução aqui, cuidando da minha estratégia, e eu preciso ter esse conforto. Então, a gente está discutindo essa questão do livro, todas, mas tudo isso a gente conversa se a gente for fazer uma conversa com alguém que é responsável pela organização e por nós. E é engraçado que essas pessoas não esperam isso. Então, eu trabalhei muito tempo fazendo reportes para comitê de auditoria interna e nunca discuti sobre filosofia. Era só sobre o relatório. As pessoas não me conheciam. Elas não sabiam como que era a minha filosofia de ver o mundo. E você concorda que esse era meu bias, ou meu viés principal? Então, pensem nisso, nesses relacionamentos que a gente mantém aí na organização. Eu queria chamar a atenção de vocês para duas coisas que vocês provavelmente vão se lembrar. BlackBerry. Quem aqui não teve BlackBerry? Naval com certeza teve, o mais avançado, né, Naval? Pô, eu tive o Nokia antes do BlackBerry, então o BlackBerry para mim era o iPhone 13. Elane, Edgar, com certeza também tiveram BlackBerry. Gente,
Hoje, BlackBerry é de uma empresa chinesa. Não sei nem se acha para comprar. Quer dizer, tem um site. Se você colocar no site, eu fiquei curioso. Você vai achar, vai ver que é negócio da empresa chinesa. Mas como que a empresa totalmente líder, hoje você nem sabe se existe? Um dos melhores livros, na minha opinião, sobre governança corporativa e negação, é um livro que escreveram da BlackBerry contando a história da ascensão e da decadência dessa empresa. Só para vocês terem uma ideia, vou contar em 2 minutos o super resumo do que acontecia. Por que o BlackBerry as pessoas gostavam? Porque era seguro, confiável, até a CIA usava, porque era muito difícil de hackear a informação, e a bateria durava muito. Vocês vão se lembrar, a bateria não durava um dia, que nem dura do celular de hoje, durava uma semana. Pois bem, quando lançaram o iPhone, o pessoal da BlackBerry falou: quem que vai querer um celular que a bateria dura um dia? Ninguém. Quem que vai querer um celular que consome tantos dados? As operadoras nem têm como fornecer tantos dados assim. Eles acharam que o produto dele era o melhor e nunca iria destronar. Isso acontece muito, né? Concorrentes lançam um produto e a gente vai lá e menospreza o que o concorrente fez. Não, porque o nosso é melhor, né? Quem que vai rolar o group thinking, né? Então, esse livro é sensacional. Ele conta casos, assim, super ricos em detalhes sobre como as decisões eram tomadas. E outro case bacana, e esse case tem um viés bastante de compliance, linha ética e cultura corporativa agressiva, é o caso da Theranos. A Theranos prometia exames de sangue feitas numa maquininha com uma gota de sangue. Essa promessa da maquininha, ela era mostrada para investidores, essa empresa valeu muito. A Elizabeth Holmes era considerada o Steve Jobs, tanto que ela usava roupas parecidas com o Steve Jobs, esse pretinho, essa forma de se demonstrar. E esse livro mostra como essa empresa funcionou, como que ela retia as informações, os e-mails dos funcionários, como ela criou um sistema de monitoramento sobre o que cada pessoa da empresa falava, para que essas informações sobre o que o aparelho realmente não funcionava nunca saíssem de lá. Então, esse é um case interessante. Depois eu vou passar no grupo. Tem até um documentário, dá para assistir, é super legal. Se não me engano, está até disponível no YouTube de graça. Mas o livro também é um dos melhores que tem, junto com o BlackBerry. Citei aqui alguns casos e agora tem o case favorito do Navarro, da Coca-Cola. Aí eu queria jogar um pouco a bola para vocês. O que vocês acharam do case da Coca-Cola, gente? Negação, negação, negação. O case é sensacional. Certamente. Quem notou alguma outra coisa que acrescentar? Eu acho que teve uma questão bem complicada com relação à ética também, né, ali dos líderes, né, de não falar a verdade, de, né, esconder o que estava por trás da mudança, da decisão de mudar a fórmula, né. Eu acho que esse ponto foi também determinante para a perda de reputação da empresa. Tem uma questão também, Piccolo, que às vezes eu me sinto um pouco desconfortável de analisar essas coisas muito do passado,
porque a gente olha as coisas, já está frio, a situação já esfriou, aí a gente está aqui sentado, confortável, né, discutindo uma situação do passado. Então, a gente sabe que as empresas têm uma necessidade de inovar, né? Não sei como era, né, essa pressa, essa urgência lá em 1905, mas agora a gente sabe que, assim, quanto a gente está procurando metodologias ágeis, justamente para a gente não fazer um projeto longo, você tem que ir testando mini projetos, né, para você poder já lançar, não está bom, você já cancela e lança o próximo. Então, a busca por inovação é muito grande. O mercado pede isso, os investidores pedem, o investidor só vai investir na sua empresa se você tiver um percentual de inovação elevado. Então, assim, o calor da situação às vezes cega, pode cegar, né, a direção da empresa em busca da inovação sem pensar nas consequências. A Coca-Cola talvez não tenha sido tanto isso por conta da velocidade, talvez um pouco de arrogância, não sei, né, dos dirigentes, mas eu tenho a impressão que a inovação naquela época foi uma coisa que meio que forçou que eles tomassem algumas decisões e nem prestaram atenção no que estavam tomando. Uhum. Eu acho muito interessante esse ponto que você coloca da inovação. E aí, puxando o case da Coca, tudo que eles fizeram, lembrem-se, eles falaram que era por causa do consumidor. Não, o consumidor que quer. O consumidor quer mais doce, ele quer a Coca mais doce. Porque fizeram aquele Pepsi Challenge, feito pela própria Pepsi, que mostravam pessoas tomando Coca-Cola e Pepsi, sem saber o que era, e falando, a maioria das pessoas, que a Pepsi era mais gostosa. Tá? Muito bem. Tem uma questão sobre pesquisa de mercado que eu gosto muito do que o Steve Jobs falou. Vocês vão lembrar disso. Eu não faço pesquisa de mercado porque os consumidores não sabem o que eles querem. A única coisa que o consumidor quer é um produto mais barato e mais rápido. Faz sentido, né? Porque vamos imaginar o seguinte: se ele perguntasse para os consumidores, eles iriam falar que eles queriam um iPhone? Não. O próprio ponto da inovação é a visão de construir algo. E, sinceramente, nem ele sabia que o iPhone ia chegar naquilo que chegou. Então, no case da Coca-Cola, tem uma coisa misturada que é: não, o consumidor quer isso. Sim, ele quer um negócio mais doce, mas ele esqueceu da tradição da Coca-Cola, do Natal da Coca-Cola, de várias outras questões que não era só necessariamente o sabor, que depois se provou ali. Então, junto com o ponto do Webvan, isso mostra para a gente que, assim, todo mundo aqui vai concordar que essa é uma decisão que mereceria um estudo gigantesco. Vamos acabar com o principal produto da empresa porque ele não é mais gostoso. Ótimo, vamos fazer isso. Mas tá bom. Então vamos fazer umas várias pesquisas. Lembra, você coloca na posição nossa aqui, o GRC, gestor de... Vamos fazer? Vamos. Mas tem isso, tem aquilo, tal. No fundo, gente, a gente selecionou esses cases para que a gente tenha esse mindset. Para que todo mundo aqui entenda que exista o group thinking, que provavelmente as pessoas podem, no nosso caso, se colocar numa posição de, olha, mas pode ter esse risco, vai ter que ter esse controle, e é importante saber lidar com isso. E aí, quando a gente estuda o case, é muito mais para entender esse mindset e de como navegar sobre isso, entendendo a história para a gente ficar mais confortável quando a gente tiver a batata quente na mão. Até para que quando a direção estiver pressionada por inovação, ele não se segue e ninguém avise, né? A gente, pelo menos como gestor de risco, pelo menos que seja a mão que vai levantar e falar, olha, vocês pensaram nisso? Né? Então, se ele estiver pressionado por inovação e fazer a qualquer custo, a gente de gestão de risco pelo menos possa levantar a mão e falar, olha, tem essas questões também, que podem não dar certo.
Sim. Inclusive, para a governança da organização, eu imagino que a organização de vocês tenha um comitê de inovação. Aí, uma boa pergunta é pensar se esse comitê de inovação tem uma cadeira para alguém que avalia riscos. Aqui na KPMG a gente tem isso. Legal. Então, esse é um ponto que vale a pena entender aí das organizações, como isso está rodando. E aí, gente, mais alguém quer comentar sobre Coca-Cola? Eu quero, Piccolo, comentar uma coisa que você falou que está super certo. Você fez a comparação, né, o case da Coca-Cola com o case do Steve Jobs. E aí eu vou remeter àquela minha primeira, na minha não, né, aquela primeira questão fundamental quando você vai implementar a gestão de riscos estratégicos na sua empresa. Né? Aonde está o valor? Onde que eu crio o valor dentro da empresa? E no case da Coca-Cola, eles se esqueceram que o valor da Coca-Cola está na receita, está no sabor. É isso que é vendido, né? E quando você fala numa empresa que vai te trazer uma inovação, é completamente diferente. Então, o que vale para um Steve Jobs não vale para uma Coca-Cola. São coisas completamente distintas. Então, assim, pensar em risco é saber aonde se cria valor, porque risco é aquilo que pode ou elevar o meu valor, né, que é o que eu falei, eu falo sempre, risco é o estágio intermediário entre criar valor e destruir valor. É o dilema de Alice, né, com o gato lá, né, para onde você quer ir? Bom, se você não sabe o que você quer, você pode pegar qualquer estrada aqui que é isso. Ó, só para terminar, algumas frases sobre o livro. O livro começa: como a negação de fatos evidentes impede a tomada das melhores decisões e o que fazer a respeito. Isso é muito importante para a gente terminar esse clube do livro. Como a negação de fatos evidentes impede a tomada das melhores decisões e o que nós podemos fazer a respeito. Outra coisa que eu gosto. Esta obra mostra que a disposição para encarar a dura realidade é o que separa grandes líderes de gestores apenas competentes. Bom, então é isso. Eu estou com 2 exemplares aqui do Miopia Corporativa e eu vou sortear um dos exemplares para vocês que estão aqui presentes aqui no nosso encontro de hoje. Grazi, a gente vai ter os nomes aqui e aí depois a gente faz o sorteio e já na próxima semana a gente envia para vocês o livro, tá bom? Pode deixar. Gente, então é isso. Envia pelo Webvan, né? 30 minutos. 30 minutos. Nossa, nem o iFood, nem ninguém. Hoje eles estão prometendo entrega turbo 10 minutos. Eu não acredito, tá, gente? Eu fico vendo a entrega turbo aí no elevador 10 minutos e eu falo, gente, quem que inventou isso? Se não me engano, teve algum fast food em São Paulo que chegou a inventar essa história também de 28 minutos. Eu não sei se foi um Habib's no McDonald's. Habib's, né? É. De entrega em até 28 minutos também. Mas nunca deu certo, né, Edgar? Até hoje não tem da rincha, né? Tem que combinar com os russos, pô. Tem que não combinar. Cumpriam, não faziam nada e acaba destruindo o valor em vez de criar. Mas era assim, se fossem 29 minutos, o seu pedido saía de graça. Acho que era assim que o Habib's fazia. Né? Então, a Domino's também era assim também, só que a Domino's tinha Domino's em vários lugares, então era só na região que a Domino's atendia ali, para eles conseguirem entregar em 30 minutos. Era um risco calculado, né, Fábio? Era um risco calculado ali. Então, normalmente dava certo, porque era sempre ali na região, né? Então, mas não sei se ainda tem a promoção. E imagina a confusão do ponto de vista de controle. 28 minutos do ponto de vista de quem? Não. É da hora que eu confirmei o pedido.
Tá bom, pode ser. Ah, não, é da hora que o entregador tocou no interfone. Isso. Ah, não, mas é na hora que o cara chegou no prédio, porque tinha 5 entregadores na fila do prédio. Ou na hora que saiu da loja. E aí ele não... Gente, e com certeza vai ter gente que vai pedir torcendo para atrasar, né? Isso mesmo. Fala pro porteiro, sai daí, não atende ninguém. Vamos dividir. Gente, tem coisa que você começa a avaliar risco, né? A gente não vai conseguir. Não vai dar certo nunca isso, né? Exatamente. Então tá bom. Ótima noite para vocês. Obrigado pela presença. Obrigado a você. Muito bom. Obrigado, gente. Tchau. Obrigada, Pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau.